Olá, queridos alunos do ISD, sou o professor Luciano Prado e estou aqui para mais uma aula de filosofia. Quer dizer que você é muito bem-vindo a esta aula e que hoje estaremos estudando o capítulo 2, aula 2, onde trataremos o segundo filósofo abordado por esse capítulo, Karl Marx. Espero que você acompanhe essa videoaula de posse do seu livro e no nosso encontro virtual, nossa aula remota, nossa aula ao vivo, eu comentarei mais questões sobre Hegel e me aprofundarei um pouco mais sobre Marx. Então, para isso é interessantíssimo você acompanhar essa aula com o livro, destacando, anotando, para que na nossa oportunidade online nós venhamos nos aprofundar. Tanto Hegel como Marx são importantes filósofos aí que surgiram na Alemanha e que marcaram o período da contemporaneidade, modernidade filosófica e cujos pensamentos marcaram, né? Hegel, por muito tempo, foi um aclamado filósofo alemão, esse primeiro filósofo que vimos no capítulo 2, né? Um aclamado filósofo alemão que influenciou por décadas e até hoje, né? Extremamente respeitado na filosofia pelo seu sistema filosófico que se propôs a explicar de forma bem minuciosa a realidade, as coisas como elas são, né? Muito importante isso. E é importante estudar o anterior a Marx, porque Marx, né, ele leu os textos de Hegel também, né? Inclusive é uma das suas influências, apesar de que, né, Marx também tem outras bases, né, pelas quais sua filosofia foi fundamentada, né? Os filósofos utópicos, né, as utopias políticas também influenciaram Marx, nem que seja para criticar ou a partir de pressupostos para o seu pensamento, assim como foi Hegel. Então, um pouco diferente de Hegel, Karl Marx, né, ele viveu e pensou na sociedade e na realidade social por outro viés. Então, vamos ver um pouco disso. Lembrando que Karl Marx é aquele filósofo que, ao lê-lo, é aquela linha de pensamento que o amo e o odeio, né? E sabemos que ele é a base do pensamento de esquerda do mundo, mas independente da sua posição política, mesmo que para abraçá-la ou criticá-la é preciso conhecê-la. Essa é a minha opinião para você. E lembrando que Karl Marx é um dos filósofos que extremamente trazem conceitos importantes para a análise do capitalismo, do capital no nosso tempo. Seus escritos, né? Por mais que você seja de opinião política diversa, seus escritos e seus estudos, né? Eles trazem uma visão bem interessante e importante. Então, em algum momento da sua vida, você vai se deparar com a questão de Karl Marx, né? E em algum momento da sua vida, mesmo no âmbito da política, você vai ouvir falar no seu nome. Então é importante estudá-lo para saber do que se trata, do que se fala, quais são as suas ideias. Então hoje nós iremos para essa aula 2 do capítulo 2. Então, Karl Marx viveu entre 1818 e 1883. Suas reflexões filosóficas aspiram à elaboração de um conjunto articulado de princípios conceituais que reproduzem um movimento da totalidade social, o famoso materialismo dialético. Então, Marx viveu no momento de intensa mobilização política lá no continente europeu, marcada pelas consolidações modernas vindas das relações do capitalismo que se expandia, né? E que esse capitalismo, ao se expandir, trouxe à tona e fez surgir alguns problemas sociais, sobretudo protestos e etc., que marcaram as condições precárias dos trabalhadores da época em que viveu Karl Marx. Então, observando tudo isso, ele começou a analisar a sociedade, né? Daquele ponto de vista, a partir daqueles episódios, eventos decorrentes da propagação do ápice do capitalismo na Europa. Então, Marx, né, e o materialismo dialético se propõem a analisar isso. Diferente de Hegel, aqui é o ponto de convergência, de diferenciação entre Hegel e Marx. Hegel, quando estudamos eles, atribui as mudanças a um espírito absoluto, né?
Karl Marx, e por isso que sua teoria é chamada de materialismo, ele vai atribuir essas relações, essas mudanças, esses conflitos a causas materiais. Por isso que sua teoria é chamada materialismo dialético, né? Ele reconhece esse valor da dialética hegeliana, que vimos anteriormente, e ele reconhece esse movimento dialético como um movimento inscrito na realidade e preservação da ambição filosófica de Hegel do conhecimento como explicação da totalidade do real. Ou seja, ele mantém essa característica de Hegel da dialética, ou seja, do confronto de ideias e etc. Ele mantém, só que numa nova perspectiva. Ele vai utilizar essa dialética numa nova possibilidade, novo ponto de vista, né? E ele vai apontar algumas divergências nessa dialética hegeliana, né? Era que Hegel dizia o ser humano e natureza reduzidos a predicados de um suposto sujeito da história, que seria o espírito, e a humanidade como alienação desse espírito, e o ser humano como um simples ser de pensamento. Lembra da famosa frase de Hegel? O real é racional, o irracional é real, como o ser humano fosse fruto apenas desse pensamento racional, né? Então, não é a ideia o ponto de partida e princípio subjacente à realidade, mas os seres humanos em sociedade, produzindo suas condições de sobrevivência. Então, por isso que lá na página 26 você vai ver que o conceito de Marx é chamado de materialismo histórico ou materialismo dialético. Seria um conjunto de princípios que pretendem explicar a realidade social a partir da observação dos movimentos materiais que acontecem nessa sociedade. É algo material, algo que existe ali. Então, Friedrich Engels e Marx se unem, né, nessa mobilização de fazer uma filosofia não só especulativa, é uma crítica também de Marx isso. Os filósofos anteriores só analisavam a realidade. Karl Marx propõe uma filosofia que possa interferir nessa realidade, possa mudar essa realidade, possa atuar diante dessa realidade. Então é uma crítica que ele vai fazer, né? E tem uma frase que diz: os filósofos anteriores se dedicavam a explicar o mundo, sendo agora urgente transformá-lo. Então essa é a proposta da filosofia de Marx também. Então, dado primeiro na reflexão marxista, os seres humanos se relacionando entre si e com a natureza para assegurar suas condições de sobrevivência. E o ponto onde os indivíduos, né, os seres humanos se relacionam com a natureza entre si, ele vai atribuir esse elo ao trabalho, essa coisa que faz com que o homem atue sobre a natureza, dominando-a, criando a partir dela, né, recursos e condições de possibilidade de sobrevivência, de melhores possibilidades de viver em sociedade, através da transformação da natureza, dos recursos da natureza, que isso, fruto do trabalho, é onde o homem consegue criar, assegurar suas condições de sobrevivência. Então, esse elemento, o trabalho, torna-se uma peça também importantíssima na filosofia de Marx. Alguns conceitos, né, importantes, Karl Marx vai cunhar nessa análise dele sobre a sociedade. Alienação, que é um tipo de estranhamento do trabalho, é quando o trabalho começa a negar a humanidade das pessoas, né? O controle da atividade tornando-se exterior àqueles que exercem os produtos e do trabalho, não pertencendo aos seus autores, é se desvincular, né? A importância do trabalhador nesse processo, causar a ele um estranhamento, né? E negar-lhe a humanidade, né? Tem um filme antigo de Chaplin que mostra ele numa fábrica, né? E ele numa linha de montagem com um parafuso lá, quando para ele continua repetindo aquele movimento, ou seja, é como se o processo das fábricas aí da Revolução Industrial começasse a mudar o comportamento das pessoas, alienando-as, né, do seu papel, da sua importância e até desumanizando elas, fazendo com que elas talvez se fossem compreendidas e enxergadas como máquinas, máquinas produtivas, apenas foram e existem para produzir, ganhar dinheiro e etc. Né? E segundo Marx, talvez isso deveria ser chamado de uma verdadeira alienação, aquilo que nos desumanizaria e negaria nossa humanidade.
Karl Marx também continua cunhando conceitos importantes a partir da sua análise do capital, do trabalho, do capitalismo, né? E aí ele vai atribuir alguns conceitos importantes como modo de produção capitalista, que significa que toda alienação da humanidade e fetichismo das mercadorias. Fetichismo é uma palavra interessante dentro do vocabulário marxista, que vai atribuir um efeito interessante às mercadorias a partir desse advento do capitalismo. As mercadorias, elas, fetichismo tem a ver com feitiço, com enfeitiçamento, certo poder que é dado, atribuído às mercadorias, uma marca, por exemplo, uma grife, por exemplo, né? O status, né? Quando você pega lá seu celular, iPhone de última geração, as pessoas olham com um olhar diferente, uma sensação de status, de poder, de autoridade, né? De status. Uma marca famosa, um Nike, outra coisa do tipo, fazem com que esse símbolozinho ele tenha uma influência muito maior. É um sapato como todos os outros, é um celular como todos os outros, apesar da qualidade, né, obviamente, mas esse símbolo começa a fazer isso, né? As mercadorias começam a terem um poder mágico, enfeitiçador nesse momento capitalista, né? E a alienação do trabalho seria alienação cultural, artística, política, seria a negação da humanidade em todas as expressões da vida social. Esse é o Marx que nós vamos estudar na nossa aula presencial. Eu conto com a participação de todos nela. Nós vamos nos aprofundar mais em alguns conceitos sobre modo de produção, relação de produção, força de trabalho e a famosa frase de Marx, né, que a história da humanidade, segundo a sua análise materialista, histórica, dialética, a história da humanidade pode ser vista e contada através da luta entre duas classes, burguesia e proletariado, que se dão antagonicamente, né, porque ambas formam a base da sociedade. A infraestrutura de uma sociedade tem a base econômica, que é estabelecida pelos meios de produção, que se dão a partir de duas forças, a força do trabalho e os meios de produção, né? Que são os donos das fábricas. Nós vamos entender melhor isso, nós vamos entender a questão da ideologia, das classes sociais em Marx, e nós vamos entender e nos aprofundar muito na história do socialismo, como eu disse a você no início dessa aula, a proposta de que uma filosofia não só analisasse a sociedade, contemplasse a sociedade, mas interferisse, mudasse. Então, nessa proposta, ele cria um sistema político chamado socialismo, né, que vai se desdobrar necessariamente no comunismo, né? Então, nós vamos entender esses movimentos que Marx e Engels começam a construir a partir de uma obra muito importante que nós poderemos analisá-la na aula também, que é o Manifesto do Partido Comunista. Então, queridos alunos, nós vamos ficar por aqui uma abordagem geral daquilo que iremos estudar na nossa aula online, quinta-feira. Espero todos vocês lá, com muita alegria, estarei pronto a vê-los e conversarmos e nos aprofundarmos sobre esse tema e sobre esse filósofo extremamente importante para analisar nosso tempo. Abraço a todos, se cuidem e fiquem bem.